está aqui em Almada, né? Que é a terra, entre outras pessoas, né? É a terra do Daniel Simões. Daniel Simões é aqui de Almada. E ele escreveu o livro Almada dos Meus Olhos. E esse é o 13º capítulo. Subindo as avenidas e chegados à metade da avenida Dom Nuno Álvares Pereira, vi-me novamente na Praça São João Batista, para daquela vez atravessar totalmente a Praça da Liberdade, na qual estava montado um palco para um qualquer concerto que ali iria acontecer. Passando pelo Fórum Romeu Correia, finalmente chegamos à relva. O verde estendia-se à nossa frente, descendo íngreme até um caminho de cor guerná, para novamente tornar a subir numa colina pouco elevada do outro lado em que estávamos. Do outro lado descia também ela, íngreme, até a Avenida Rainha Dom Leonor, avenida que servia de fronteira entre a freguesia da Almada e a freguesia da Cova da Piedade. Haviam ali crianças a brincarem com os pais. Uma vez que àquela hora o sol começara a perder a força brutal que estivera a açoitar a cidade todo dia, mas ainda estar terrivelmente quente. Como as enormes árvores daquele lugar, com mais de 15 metros de altura, despejavam uma sombra cúmplice que ajudava a arrefecer a fraca brisa que se fazia sentir. A temperatura já estava boa para as crianças brincarem. Havia uns velhotes sentados num dos raros bancos de jardim, que já haviam conquistado a sombra, jogada pelos altos prédios que circundavam a Praça da Liberdade. Toda a relva começava a fervilhar com a vida saltitante de bolas. Eu perdi aqui. Com pequenos grupos de jovens que se sentavam na relva procurando sombra, com os 2 ou 3 casais que romantizavam o ambiente com beijos quentes de verão, com carícias públicas e descontraídas, e com segredos amorosos aos ouvidos femininos, que se colhiam em cócegas e risos e que se deixavam ouvir até onde eu e o Miguel estávamos parados em contemplação, admirando a relva que naquele momento nos fazia lembrar o que a relva tinha sido em nossos tempos de nossa juventude. Relva era o modo como sempre chamávamos aquele grande espaço relvado, mesmo antes dele ter sido batizado como Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz. Lembra-te como é que isso era alguns anos atrás, Miguel? O quê? Perguntou-me quase como que ofendido. Então, não me lembro. Parava aqui uma grande parte da juventude da Almada. Parou como que a olhar o vazio. Português saudosista como só ele tipicamente era. O que é que aconteceu afinal? Para onde é que foi o pessoal todo? Consciencializou ele uma vez mais a rápida transformação das coisas à sua volta. Lembra-te daqueles anos, continuei eu, em que paravam as dezenas e dezenas de jovens ali embaixo? Passou-se a fazer ali a mostra de todo mundo que a maior parte fazia as escondidas dos pais, da polícia e do resto do povo. Era o pessoal todo deitado no chão, uns punks, outros hippies, os góticos, os heavy metals, os rockabillys, os surfs e os betinhos, os de estilo clássico, os inclassificáveis ou simplesmente os mal vestidos. Rimos às gargalhadas. E os loucos, sim, não podemos esquecer. Personagens como o Zé Guilherme, que andava sempre a escrever no chão e a bater com o dedo no ouvido, falando com o invisível. Ninguém estava a reparar nas diferenças e sentíamos-nos todos iguais, até aqueles mais excêntricos, como era o caso dos darks vampirescos. Sim, para estes então deveria ser um dos raros sítios em que se sentiu à vontade. Cada vez que os viam a passarem na rua, a reação das pessoas em geral deixava-me triste. Compreendê-lo, nem nós os compreendíamos, mas pelo menos respeitávamos-los.
Mas na rua ninguém respeitava o modo deles se expressarem através do seu visual. As pessoas riam, a descarada, sentindo-se protegidas pelo estilo comum que as circundava e as fazia ser todas iguais. Era vomitante. Em minha opinião, eles embelezavam o ambiente à sua volta com seu estilo próprio. Roupas, as rendas brancas nos colarinhos e as mangas das camisetas, simplesmente lindo. A juventude de quem falávamos costumava, em tempos idos, passar ali o tempo conversando, fumando ganzas, lendo, tocando guitarra, bebendo cerveja, ouvindo música estranha e barulhenta nos chamados tijolos, os rádios portáteis, mas com alguns consideráveis watts de saídas de som. Quase como um Woodstock almadense, jovens que decidiam, a maior parte deles utilizaram o tempo de suas existências em vidas boêmias, sem destino, com o simples objetivo de, ao acordarem, se encontrarem, falarem, se sentirem-se compreendidos, fumarem um charro e beberem qualquer coisa que os embriagasse e que os fizesse esquecer o estilo de vida que a sociedade lhes queria impor. Vivíamos naquele tempo uma poesia inconsequente de paz e amor. Porém, aquilo não era o que os pais daqueles jovens queriam para os seus filhos, nem tampouco aquilo que era o que a cidade de Almada queria como fama e paisagem visual. Estavam a ser demasiados os jovens que se juntavam àquele imenso grupo e a coisa já estava a durar há demasiados anos. Tanto que alguns jovens que ainda eram crianças, quando os primeiros frequentadores assíduos da relva começaram a lhe parar, já estavam também eles atraídos, integrados no imenso grupo, fumando seus cigarros, fumando seus ganzais, bebendo das mesmas garrafas de cerveja que nós. Por isso o império capitalista, consumista e materialista, defendendo seus interesses, essencialmente os interesses comerciais daquela zona, mais precisamente do centro comercial Mbica, começou a tomar com argumentos cada vez mais incontestáveis conta dos estilos de vida de cada pessoa. E pouco a pouco aqueles jovens foram sendo empurrados para os espaços limítrofes da cidade, cada vez mais afastados dos olhos que não os podiam e não os queriam ver. Como era o caso dos turistas, ou das crianças e dos jovens das duas escolas que existiam ali perto. Então, depois da progressiva pressão executada sob diversas formas sobre aqueles jovens, todos eles começaram a ser encontrados no antigo miradouro Luís de Queiroz, nas tascas da Almada Velha. Aquele miradouro, por motivo de degradação, fora mais tarde deitado abaixo e, no seu lugar, construíram um novo e moderníssimo miradouro da Boca do Vento, em arquitetura ousada, tendo nele sido incorporado o elevador da Boca do Vento, pelo qual se passou a descer da Almada Velha até o Jardim do Rio, facilitando o acesso aos espaços de cultura e lazer que se encontravam umas dezenas de metros mais abaixo, assim como aos restaurantes que ali existiam. Mais tarde, toda aquela reestruturação e reaproveitamento dos espaços antigos do cais ribeirinho do Ginjal fizeram da Almada Velha um ponto de referência turística de toda a margem sul. Porém, como o plano mestre de todo o reaproveitamento do belíssimo espaço da Almada Velha e do cais ribeirinho de Ginjal era muito importante, muito mais importante do que o modo como aqueles jovens estavam a viver as suas vidas, modo de viver que em pouco ou em nada contribuía para o desenvolvimento econômico, social, cultural da cidade, sendo eles considerados como simples parasitas da sociedade. Eles acabaram por ser atirados pela falésia abaixo, até o único local que se restou para eles pararem, poderem se encontrarem e levar aquele estilo de vida, a Barra Espanhola, mais conhecida pela Tasca do Senhor Castelo, mesmo à beirinha do Tejo, em Cacilhas. Ou seja, já nem no Jardim do Castelo aquele tipo de juventude podia parar, pois o jardim tinha toda a arquitetura interior literalmente deitada abaixo, excetuando as principais árvores a princípio, mas até elas tiveram o mesmo fim destrutivo. Lá dentro fora construído um restaurante panorâmico. Tinham sido colocados portões nos acessos ao jardim, que eram trancados a partir de uma certa hora, havendo guardas no seu interior. Aquele espaço, toda
à noite, o que impedia que o pessoal do Jardim do Castelo pudesse lá parar, lá longe, longe dos olhares intrometidos que os acusavam de não quererem fazer nada na vida, fumar as suas ganzas, beber as suas cervejas, jogar as suas cartas. Mas não eram só os jovens que fumavam ganzas e bebiam copos que eram impedidos de ir lá parar. Os outros jovens, os casais, os velhos, as famílias, todos eram impedidos de entrar no espaço público, no espaço cultural histórico, patrimônio cultural, tudo devido a uma ganância econômica. Nova arquitetura do Miradouro da Boca do Vento, com o elevador panorâmico. Miradouro, Luiz de Queiroz, fora também ele completamente destruído para dar lugar a outro moderno, estando lá permanentemente seguranças de uma qualquer companhia de vigilância que ajudava os turistas estrangeiros e nacionais a fazerem as viagens para cima e para baixo. Logo, aquele sítio também já não podia ser utilizado pelos consumidores de haxixe e por todos aqueles que andavam pelos caminhos do vai de roda e que na vida boêmia se deleitavam. Toda a arquitetura ao redor da relva, o parque urbano, o comandante Júlio Ferraz, fora também, em grande parte, alterada com a criação da Praça da Liberdade, Praça Ampla, sem movimento automóvel, com pequeno complexo de lojas, o Fórum Romeu Corrêa, inclusive, incluído em seu espaço, e o crescente movimento comercial, centro comercial Pica, do qual haviam partido as maiores pressões para que aquele grupo de jovens anarcas, tal e qual como os mais velhos gostavam de chamar a todos os jovens que eles não entendiam, fosse afastado dali. Estavam a alcançar picos em seu auge de potência econômica, aproveitando tudo que era moda, Natal, Páscoa, Dia de São Valentim, Carnaval, Halloween, etc., para criar campanhas promocionais que levassem ao estatuto comercial daquele espaço. Ou seja, a relva tinha passado a ser um local, também ele, quase familiar e impróprio para os jovens que andavam à deriva na vida. Com toda aquela transformação na cidade, aqueles jovens acabaram por ser expulsos de todo lado, até que o único sítio que lhe restou foi a tasca do senhor Castelo e algo escondida na Casa da Juventude, ponto de encontro, onde podiam fumar à vontade, beber e apanhar grandes mocas e bebedeiras e ninguém os chateava. Foram expulsos, empurrados, afastados. Mas as situações, os problemas que os levavam a viver com a revolta interior daquele estilo de vida improdutiva não tinham sido resolvidos. Mas o Império Capitalista não queria resolver os problemas de ordem espiritual. O Império queria uniformidade, aparência de paz e ordem pública. O Império Capitalista não queria resolver os problemas de ordem espiritual. O Império queria era uniformidade, aparência de paz e ordem pública. Ainda assim, mais tarde, tudo isso acabou. E a maior parte dos jovens dispersaram para trabalhar, casar ou juntar-se, terem filho, acabarem os estudos e as universidades, entalarem-se definitivamente com um empréstimo bancário. Enfim, construíram a vida que a sociedade queria que todos construíssem. Porém, muitos deles continuavam, mesmo trabalhando e mesmo possuindo uma vida familiar, a terem enormes tendências para a vida boêmia e de consumo de substâncias tóxicas, o que era bom para a indústria tabaqueira e de álcool. Ou seja, apesar de encoberto, o problema continuava por resolver. Se aqueles jovens continuassem consumindo substâncias tóxicas por não estarem satisfeitos com o modo como a vida se apresentava em sua naturalidade, é porque alguma coisa não estava bem ao nível espiritual. Só que o totalitarismo era de ordem material. Desde que o povo pagasse os seus impostos, consumisse gasolina e mantivesse a ordem pública, então, para o Império, tudo estava bem. Dessa vida marginal e vadia, vieram surgir a maior parte dos jovens artistas da cidade de Almada. Não era tão bem sabido entre as camadas artísticas que os maiores criadores e artistas mundiais haviam nascido da vida boêmia, da vida da noite e do underground urbano. Não era tão bem conhecido
que aqueles que a sociedade adorava como sendo os grandes artistas tinham a maior parte deles dado asas à sua imaginação criativa nos meios boêmios, vadios, underground, tendo mais tarde sido descobertos por alguém que os financiou, finalmente não era tão bem sabido que a maior parte daqueles grandes ídolos mundiais, erguidos pela mídia, tinham graves problemas com drogas e álcool? Por que em Almada seria diferente? Era uma contradição a sociedade querer acabar com os ambientes que produziam os indivíduos que a própria sociedade mais adorava e idolatrava. A sociedade estava idolatrando as coisas erradas, ou os indivíduos certos estavam sendo produzidos pelas vias erradas. Em relação à questão da inserção social desses jovens, em termos de atividade social e laboral, eu penso que o plano de reestruturação, reaproveitamento e renascimento da cidade de Almada fora bem sucedido, porque, em regra geral, a qualidade de vida de cada um daqueles jovens melhorou. Mas não quer dizer que daquela transformação social tivessem sido todos bem-sucedidos. O que acontecia era que não dava tanto para notar os vencidos da vida, porque andavam todos dispersos. Eu e Miguel sentávamos no meio da relva. Ao nosso lado, um pai brincava com o filho, ainda pequeno, atirando-lhe devagarinho uma pequena bola que ele deixava sempre escapar com um pontapé na atmosfera. O Miguel ficou a olhar para aquela cena com ternura e perguntou-me sem esperar a resposta: achas que ainda vamos conseguir ter uma vida assim? Uma mulher, uma criança, um trabalho de 8 horas por dia, contas para pagar? Às vezes isso parece-me tão longe. Respondi-lhe de qualquer forma: não sei, quem saberá o futuro? Mas, do modo como eu vejo o mundo, eu também não sei se quero cá colocar uma criança a ter responsabilidade de a criar. Não tens medo de não conseguir ser um bom pai? Tenho mais medo de ter que me entalar com esses gajos das seguradoras, das imobiliárias, das finanças, da segurança social. Sei que seria um bom pai, mas tenho certeza de que não seria o escravo ideal desses gajos todos. E isso é que poderia fazer de mim um mau pai. Estás a ver? Estás a dizer exatamente o que eu te disse lá embaixo, na tasca do castelo. Eu identifico-me perfeitamente com isso também. Tranquilizou-me e tranquilizou-se em confissão. Pois claro, então, por que será que existem tantos jovens que não lutam por construir uma vida melhor que seus pais me ensinaram que deveria ser construída? Por que existem tantas pessoas a desistirem de lutar desde muito cedo? Ou por que existem tantos jovens que caem nas malhas das drogas que se encontram por aí, pelos cantos da cidade? Coloquei-o a pensar. Pois é, respondeu Seu. Pois é nada. Pensa lá por que há tanta gente como eu e tu a desistir de lutar pela construção de uma vida dentro dos parâmetros socialmente bem aceitos que acha que se deve construir. Por que tu queres fumar umas ganzas, beber uns copos, estar com o pessoal onde encontra esse tipo de coisa e não lutar por nada? Afinal, se tu que queres é ter uma criança e uma mulher, por que não cria as condições para que tal aconteça e aconteça de modo relativamente seguro? Sim, eu sei, já estava ele com aquele tom de voz de raiva por se estar novamente a se expor e pensar numa coisa que ele não queria estar a pensar. Um gajo acaba por virar escravo do dinheiro e passa a ter que viver e vestir o que a sociedade aceita como bem, pois senão um gajo nem trabalho consegue arranjar, desabafou ele. Claro, em outros países da Europa, onde as pessoas e os governos têm uma mente mais aberta, tu consegues arranjar trabalho, mesmo que tenha uns piercing nos lábios ou no sobrolho. Por exemplo, na Holanda, as pessoas não são discriminadas por fumarem haxixe. Elas não são marginalizadas. Logo, não se sentem marginalizadas e a sua autoestima é mais elevada, conseguem mais facilmente inserir-se na sociedade, trabalhar, fazer descontos para o Estado e deste modo viver uma vida mais aproximada do ideal que a sociedade nos impinge para sobrevivermos com alguma comodidade e segurança. Se as coisas existem, por que não admiti-las? Só traz vantagens para a sociedade, enfrentar e aceitar esse tipo de coisa. Ainda assim, vai lá ver como é que as coisas estão por lá na Holanda. Corrupção de alma é brava, exploração de mão de obra estrangeira, submissão e consentimento do povo holandês a um estado de créditos, empréstimos bancários, um sistema de controle tecnológico absoluto. É verdade, um gajo aqui tem que se esconder
para fumar uma ganza. E depois ser apanhado a fumar uma ganza e ainda está sujeito a levar uma chapada de alguma polícia de algum polícia mais novo que ele. Para não falar daqueles que têm a vida prejudicada pelo simples fato de fumarem ganzas. As coisas existem, lidem com elas, defendeu ele. Não as censurem, continuou ele. Não as reprimam, concluiu ele. Mas uma coisa é certa, tu fumas uma ganza e já não te apetece fazer mais nada. Eu coloquei em cima da mesa o outro lado da moeda. Não me apetece fazer mais nada quando o que eu tenho de fazer não vai de acordo com o meu coração. Defende-se ele. Vê lá, quando nós trabalhamos as músicas, se fumar ganza me atrapalha. Não me sinto oprimido. Ou quando nós trabalhamos todos na quinta dos pauzinhos, como lhe chamávamos. Vê lá, se eu sei, aí não trabalhei. Estava à vontade entre o pessoal, trabalhava a terra, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Por isso, penso que fumar ganzas não é desculpa para a preguiça, para a desmotivação. Acredito que isso já é parte da pessoa. Sim, concordo contigo. Eu, quando fumo ganzas, não me dá vontade de ficar parado. Dá-me logo uma energia, uma atividade, uma vontade de atividade. Pois é, tem toda razão. Já depende das pessoas, do modo com que elas fumam ganzas, de modo construtivo ou de modo destrutivo. Entretanto, apareceu o Zacarias, vindo lá de cima, dos lados do Fórum Romeu Correia. Então, pessoal, cumprimentou-me ele, apertando-nos as mãos de modo firme. O que é que se faz? Olha, aquela pergunta de sempre. Olha, adiantou-se logo Miguel. Este aqui está a começar a escrever um livro sobre a Almada. E estávamos agora a falar da postura do pessoal daqui, que fuma ganzas, que temos de andar praticamente escondido pelos campos para fazer uma coisa que não faz assim tanto mal. Pelo menos não tanto quanto o álcool, disse logo o outro. Olha, em Almada, é assim que eu fumo ganzas. E com a pedra de haxixe que já tinha tirado do bolso, sempre com uma postura algo cômica, exageradamente provocante e ousada, abri um cigarro com a mão, com as mãos para cima e as pernas abertas, como se quisesse mostrar a alguém lá longe. Eu e Miguel começamos logo a rir. Naquela posição provocativa, definitivamente não escondendo o que estava a fazer, despejou o tabaco na mão esquerda, colocou o pedaço de haxixe em cima do filtro, que tinha entre os dedos nessa mesma mão. Com a outra mão, aqueceu a pedra com o lume do isqueiro e depois, colocando a pedra quente e macia em cima do tabaco, misturou tudo numa sopa de tabaco haxixe. Deitou uma murtalhada em cima da sopa com a cola voltada para baixo. Colocou com a palma da mão, a murtalha virou de repente e depois colocou um pedaço retangular de cartão enrolado de forma cilíndrica. E depois, o nariz bem espetado para cima, eu e Miguel já estávamos deitados, rebolando na relva, rindo as gargalhadas. Acendeu em movimento, alto e descoberto. O show passa com força, olhando a ponta laranja que queimava. E entrei no ritual. Pouco depois, eu e Miguel levantamos e fomos até o Mar da Velha petiscar qualquer coisa. Zacarias dirigiu-se para casa porque estava na hora de jantar em casa de seus pais. Já viste como é que está a cidade? Insinuei-lhe eu a resposta. Ele sacudiu a cabeça em compreensão. Dirigia-se à casa do Carocha pelo mesmo motivo. Em busca daquela paz que nos envolve quando saímos no meio do caos e passamos a ouvir o cantar dos grilos em meio da noite quente de agosto. Empaticamente caminhamos em silêncio, respeitando mutuamente o que cada um vinha procurar. E encontramos-nos no som suave do mato seco que a fraquíssima brisa morna fazia mexer. Estava no pio da coruja que parecia acompanhar-nos, no canto das cigarras, no silêncio da música campestre que estava ali que era concedido ouvir em nossos corações. A estátua do Cristo Rei de braços abertos para Lisboa e para o Rio Tejo. Ponte 25 de abril, acabada longa curva. Ainda encontramos alguns carros estacionados, silenciosos, com casais lá dentro,
como era habitual por aquela zona quando anoitecia. Mas também eles estavam a respeitar a quietude do verão que por ali reinava. Chegamos juntos à casa do Carocha, ele veio receber-nos feliz por poder compartilhar companhia com quem ele considerava agradável. Pressentiu nosso silêncio, convidou-nos a entrar, quase sem falar. O que fizemos, para logo em seguida descobrir que também ele tinha construído ali um silencioso ambiente de mistério iluminado por velas que se espalhavam, sem ser em demasia. Estava quente, a companhia era boa, o ambiente acolhedor. Sentamos. Então, escolheu-me ele, brilhando os olhos de crianças com um pacífico sorriso. O que é que contas? Olha, respondi-lhe baixinho, comecei hoje a escrever um livro. Isso aí foram trechos, né? Eu tive que pular alguns trechos, né? Da bateria. Trecho do livro Almada dos Meus Olhos, do Daniel Simões, que é daqui de Almada. Ele viveu aqui, escreveu esses gramados aqui, que a gente está aqui agora. Essa ponte, o Cristo está ali para trás, não dá para ver. Mas tem um Cristo que parece o Cristo Redentor aqui em cima, atrás dessa árvore. Dá para ver. Então, esses foram trechos do livro de Almada aqui, Lisboa do outro lado, do livro de Daniel Simões. E eu sou Júlio Ataíde. Valeu, Daniel Simões, autor.